Olá pessoal, vamos então com mais uma videoaula de Excel. Dessa vez nós vamos ver algumas funções. Serão as funções soma, média, máximo, mínimo, maior e menor. Vamos começar então com a função soma. Ela serve para somar todos os valores dentro de um determinado intervalo. A sintaxe dela, ou a forma como a gente constrói a função, está aqui embaixo em azul. A gente entra aqui com o nome da função, no caso a função soma, e aqui entre parênteses nós temos os argumentos, nós temos a possibilidade de colocar até 255 argumentos. Então nós podemos somar 255 números ou faixas de números. Aqui como exemplo, nós temos a função soma, né? Então eu vou somar tudo que está dentro desta faixa aqui, que vai de A2 até, sinalizado por 2 pontos, A10. Então, tudo que está entre A2 e A10 vai ser somado e colocado dentro da célula onde está a função soma. Então, aqui embaixo eu tenho uma função soma mais elaborada, onde eu estou somando aqui essa faixa que vai de A2 até A10, mais de C2 até C10. Então, somo essa faixa com essa faixa, mais, sinalizada aqui por ponto e vírgula, a célula D15. Então, isso tudo aqui vai ser somado e colocado dentro da célula onde está a função soma. Então, aqui vamos fazer um exemplo. Eu tenho uma tabela de preços, preços de produtos de mercado, né? Então, aqui tem legumes, verduras e tem uns produtos aqui e uns preços fictícios. Eu quero somar todos esses preços e colocar o resultado dentro dessa célula, que no caso aqui é a célula B9. Se eu fosse usar fórmula, ficaria da seguinte maneira. Igual a B3 mais P4 mais B5 mais B6 mais B7. Eu quero somar outra coluna também, a de verduras. Então, eu coloquei ali o mais, agora é F3 mais F4 mais F5 mais F6 mais F7. Olha o tamanho dessa fórmula. Apertei Enter aqui, está lá o valor, 28,49. Ok, ficou muito grande usando fórmula. Agora imagina se fossem mais células. Então, o que a função traz para a gente de benefício é diminuir o nosso esforço de digitação. Então, vamos ver aqui, ó, ao invés da fórmula, vamos apagar aqui, vamos colocar a função. A função que a gente quer usar é a função soma. Vamos somar tudo. Então, a gente vai colocar aqui a primeira célula da faixa ali, que é B3. Então, a gente vai somar de B3 até B7. Pronto, já temos toda essa faixa aqui, ó, selecionada. Só que a gente quer essa daqui também. A gente vai colocar um ponto e vírgula e a gente coloca lá outra faixa, que é de F3 até F7. Fechou parênteses. Tá lá, 28,49. Tá bom? Então aqui eu digitei, fiz a coisa de modo bastante manual, né? Mas dá para ser mais fácil ainda. Coloco o nome da função, função soma, venho aqui, ó, seleciono com o auxílio do mouse essa faixa, ponto e vírgula, vou aqui com o auxílio do mouse eu também seleciono, arrasto, fecho. Tá aqui 28,49. Fácil. Então a nossa próxima função é a função média. A função média, ela calcula a média aritmética de todos os valores dentro de um intervalo. Então, aqui está a sintaxe da função, onde eu tenho o nome dela, e aqui dentro dos parênteses eu tenho os argumentos. A gente pode ter 255 argumentos. Podem ser células isoladas ou podem ser faixas de células aqui dentro. Então, eu tenho o primeiro exemplo aqui embaixo, onde a gente está calculando a média entre as células A2 e A10. E aqui nessa função, aqui embaixo, a gente está fazendo de uma forma mais complexa um bocadinho, onde a gente tem duas faixas, né? A gente tem aqui a de A2 até A10 e também vamos fazer a C2 e C10 mais a célula D15. Então, a função ela vai fazer o cálculo da média aritmética entre todas essas células daqui. Vamos ver um exemplo. Então, a gente tem aqui a mesma tabela de preços, está aqui o preço dos produtos, e a gente quer calcular a média entre essas duas colunas daqui. Muito simples, vou colocar aqui a função média,
Se você por acaso omitiu o acento, não tem problema, porque o Excel vai colocar o acento para você. E aí a gente vai colocar aqui a faixa de células que a gente quer, aquela primeira faixa ali e depois essa segunda faixa aqui. Pronto, de B3 até B7 e F3 até F7, tudo junto. Muito bem. Então a média entre todos esses preços daqui é de R$ 2,85. Vamos lá então para a nossa próxima função, é a função máximo. A função máximo, ela retorna o maior valor dentro de um intervalo, dentro de uma faixa de células. Então eu tenho lá um monte de células, cada uma delas com o seu valor, e eu quero saber qual é o maior valor dentro daquela faixa, para algum propósito. Então eu vou usar a função máximo. A função máximo também, está aqui a sintaxe dela. Entre parênteses tem aqui os argumentos, a gente pode ter até 255 argumentos também, como nas funções anteriores que a gente viu. Aqui eu tenho um exemplo, eu quero achar o maior valor entre as células A1 e A20. Então, aonde estiver essa função, vai ser inserido lá esse valor. Tá? Vamos ver um exemplo. Então aqui a gente tem novamente a nossa tabela de preço, eu quero encontrar o maior valor, dessa vez, somente dentro dessa faixa aqui, ó, de B3 até B7. Então, vou colocar aqui o nome da função, máximo, aqui, e vou colocar a minha faixa. Então, é de B3 até B7. Pronto. O maior valor, então, dentro dos legumes ali, é de R$ 5,00, que no caso é o valor da cebola. Poderia também inserir a outra coluna de verduras também, para saber qual é o maior valor entre todos esses valores dos legumes e das verduras? Poderia também. A gente vem aqui, edita, apertei lá F2, vamos botar um ponto e vírgula aqui, e a próxima faixa, que vai de F3 até F7. Pronto, está aí a função. Apertei Enter, o maior preço continua sendo de R$ 5,00. Realmente é. A gente tem aqui de 1,50, 2,50, enfim, até R$ 5,00 aqui, que é o maior valor. Muito bem, nossa próxima função é aqui a função mínimo, que retorna o menor valor dentro do intervalo. É o contrário da função máximo. Então, se eu quiser encontrar o menor valor, a função que eu vou usar é a função mínimo. Está aqui a sintaxe e está aqui o exemplo. Função mínimo, entre A1 e A20, vai retornar para mim o menor valor dentro dessa faixa de células. Vamos lá fazer mais um exercício. Muito bem, então vamos calcular aqui qual o menor valor dentro dessa faixa daqui, ó, das verduras, de F3 até F7. Então vou colocar lá mínimo, e entre parênteses F3 até F7. Fechou parênteses, Enter. O menor valor é 1,50. Nossa próxima função é a função maior. Ela retorna o maior valor késimo dentro do intervalo. Eu vou explicar o que é esse késimo aqui. Imagina que você queira encontrar o segundo maior valor, o terceiro maior valor, o quinto maior valor. É isso que a função maior faz. Tá bom? Então a sintaxe dela é essa daqui. Eu coloco aqui o nome da função, aqui a matriz é meu intervalo de células, é minha faixa de células. Eu coloco um ponto e vírgula e aqui eu coloco lá a minha posição. Se é o segundo maior valor, eu coloco 2. Se é o terceiro maior valor, eu coloco 3 e assim por diante. Se for o primeiro maior valor, quer dizer, o maior valor, eu coloco 1. Né? E aí a função ela fica muito semelhante à função máximo, né? Que encontra, no caso, o maior valor de todos. Então aqui nesse exemplo, eu tenho lá a maior. Dentro das células aqui de A1 até A20, eu quero encontrar o terceiro maior valor. Então, aqui no lugar do K, eu coloco o valor 3. Vamos lá fazer, então, um exercício. Então, a gente quer calcular aqui o segundo maior valor dentro dessa faixa daqui, que é de legumes. Tá bom? Então, vou vir aqui, colocar maior. Vai de B3 até B7, ponto e vírgula 2, segundo maior valor. Apertei Enter, 4,5. Não está formatado, agora sim 4,50. Então é isso mesmo, o primeiro maior valor aqui, ó, quer dizer, o maior valor, né,
é R$ 5,00. E o segundo maior valor aqui são R$ 4,50. Muito bem. Então, a nossa última função é a função menor. E ela retorna o menor valor késimo dentro do intervalo. Ela faz o contrário da função maior. A sintaxe é a mesma, só muda aqui o nome da função. E aqui eu tenho um exemplo, olha. Menor, a minha faixa de células ou a minha matriz é essa daqui, ó, de A1 até A20, eu quero encontrar o segundo menor valor. Vamos lá fazer um exercício. Muito bem, então a gente quer encontrar aqui o terceiro menor valor dentro do preço das verduras. Está aqui, ó. Então a gente vai colocar aqui a função menor. A gente quer encontrar o terceiro menor. Então a gente vai colocar aqui agora a faixa de células, que vai de F3 até F7. Ponto e vírgula, terceiro menor, entra 3 aqui. Fechou. Apertou Enter, aparece 2 aqui. Vamos formatar. Pronto, R$ 2,00. Vamos ver. R$ 1,00 é o menor, R$ 1,50 é o segundo menor, R$ 2,00 é o terceiro menor valor. Muito bem, então com isso a gente encerra. Espero ter sido útil. Grande abraço, bons estudos.